Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 28 de outubro, estamos no sábado, celebramos a festa de São Simão e São Judas Tadeu. A leitura do Evangelho é de Lucas capítulo 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus porque uma força saía dele e curava a todos. Meu irmão, minha irmã, a liturgia recorda hoje 2 apóstolos quase desconhecidos. Os 12, símbolo do novo povo de Deus, foram escolhidos, não com base nas suas qualidades e méritos, mas como diz Lucas, depois de uma noite de oração, de intensa comunhão com o Pai, quase como se Jesus tivesse buscado o Espírito que seria depois transmitido aos chamados, fazendo deles apóstolos. Lucas mostra-nos em numerosas ocasiões como a oração era importante para Jesus. Todas as suas decisões cruciais da vida foram tomadas por Jesus num contexto de oração, desde o batismo até ao Getsemane e a cruz. No episódio evangélico de hoje, podemos contemplar Jesus que passa toda a noite em oração, porque está prestes a fazer uma eleição que reforçará para sempre a sua ligação com seus discípulos. Trata-se de um empenho definitivo, porque ele instituirá com os 12 a sua comunidade messiânica. Escolherá as 12 colunas sobre as quais edificará a igreja. Por este novo povo de Deus e por toda a humanidade, derramará o seu sangue para o perdão dos pecados. Os apóstolos, palavra que significa enviados, são escolhidos antes da paixão, morte e ressurreição. Mas só depois da Páscoa e do Pentecostes, a missão deles desenvolverá todo o seu potencial, cumprindo-se plenamente. Antes disso, porém, são chamados, a fim de serem formados, preparados para aquilo que os espera, quando o Mestre se tornar presença no Espírito. A oração, portanto, revela-se como alma da missão. As notícias que se referem a esses 2 apóstolos não são muitas, excetuando o fato de o cânon neotestamentário conservar uma carta atribuída a Judas Tadeu. Simão recebe um epíteto que varia nas 4 listas. Mateus, Marcos qualificam-no como cananeu, ao passo que Lucas o define como zelote. Na realidade, as 2 qualificações são equivalentes, pois significam a mesma coisa. Na língua hebraica, de fato, o verbo canal significa ser zeloso, dedicado, e pode referir-se quer a Deus, porque é zeloso, e relativamente ao povo, porque ele foi escolhido, quer aos homens que são zelosos no serviço prestado ao Deus único, com dedicação total, como Elias. Portanto, é possível que este Simão, se não pertencia exatamente ao movimento nacionalista dos zelotes, tivesse pelo menos como característica
um fervoroso zelo pela identidade judaica, por conseguinte, por Deus, pelo seu povo e pela lei divina. Sendo assim, Simão se situa na posição oposta de Mateus, que sendo publicano provinha de uma atividade considerada impura, sinal evidente de que Jesus chama os seus discípulos e colaboradores das camadas sociais religiosas mais diversas, sem exclusão alguma. Ele se interessa pelas pessoas, não pelas categorias sociais, nem pelos rótulos. E a maravilha é que no grupo dos seus seguidores, todos eles coexistiam, apesar das diferenças, superando as imagináveis dificuldades. De fato, o motivo de coesão era o próprio Jesus, que a todos unia. Isso constitui claramente uma lição para nós, com a nossa frequente propensão para sublinhar as diferenças, esquecendo que em Jesus Cristo nos é dada a força para superar nossos conflitos. Tenhamos também presente que o grupo dos 12 é a prefiguração da igreja, na qual devem ter lugar todos os carismas, povos, raças, todas as qualidades humanas que encontram a sua conciliação e a sua unidade na comunhão com Jesus. No que se refere a Judas Tadeu, ele é chamado assim pela tradição, unindo ao mesmo tempo dois nomes diferentes. Enquanto Mateus e Marcos lhe chamam simplesmente Tadeu, Lucas o chama Judas, filho de Tiago. O sobrenome Tadeu é explicado como sendo proveniente do aramaico Tadai, que significa peito e por conseguinte significaria magnânimo, ou como abreviatura de um nome grego como Teodoro. Dele, poucas coisas chegaram até nós. Só João assinala uma sua pergunta feita a Jesus durante a última ceia. Diz Tadeu ao Senhor: Senhor, como é possível que te devas manifestar a nós e não ao mundo? É uma pergunta de grande atualidade que também nós fazemos ao Senhor. Por que razão o ressuscitado não se manifestou em toda a sua glória aos seus adversários, para mostrar que o vencedor é Deus? Por que razão se manifestou apenas aos discípulos? A resposta de Jesus é profunda. O Senhor diz: se alguém me tem amor, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos morada. Isso significa que o ressuscitado deve ser visto também com o coração, de modo que Deus possa fazer morada em nós. O Senhor não aparece como objeto, Ele quer entrar na nossa vida e por isso a sua manifestação é uma manifestação que implica e pressupõe o coração aberto. Só assim vemos o ressuscitado. Foi atribuída a Judas Tadeu a paternidade de uma das cartas do Novo Testamento que são chamadas católicas, porque não se destinam a uma igreja local, mas a um círculo muito amplo de destinatários. De fato, ele se dirige aos eleitos que são amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. A preocupação central deste escrito é pôr de sobreaviso os cristãos contra todos os que, com o pretexto da graça de Deus, desculpam a própria devassidão e desviam outros irmãos com ensinamentos inaceitáveis, introduzindo divisões dentro da igreja, deixando-se levar pelo seu delírio. Ele compara esses pecadores que seguiram pelo caminho de Caim aos anjos caídos. Ele classifica esses propagadores de falsas doutrinas de nuvens sem água que os ventos levam, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, desenraizadas, ondas furiosas do mar que repelem a espuma de sua torpeza, estrelas errantes condenadas à negrura das trevas eternas. Vê-se bem que o autor destas frases vive plenamente a própria fé, com integridade moral, alegria, confiança e louvor, sendo tudo isto motivado apenas pela bondade de Deus e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo.
Tanto Simão o Cananeu como Judas Tadeu nos ajudam a redescobrir cada vez mais, a viver incansavelmente a beleza da fé cristã, sabendo dar um testemunho forte e simultaneamente sereno da mesma.